Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Pois eis que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor, teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Na, 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 na. Boa noite, você que está aqui com a gente. Boa noite, você que acompanha a gente aí na internet. Essa é a Igreja Batista em Araçás. Você é muito bem-vindo, tanto aqui presente quanto online. É um prazer ter você conosco. Nossa igreja, às quartas-feiras, nós temos o hábito de ter o culto de oração. É o culto onde você pede a sua oração lá no nosso grupo no WhatsApp, o grupo Aprisco. A gente lê o seu pedido de oração e nós oramos por você aqui na Ibara. Então,
Você que ainda não fez o seu pedido de oração, pode fazer, ainda dá tempo. Nós somos uma igreja que vai orar por você. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor Cício. Boa noite você que está aqui. Boa noite você que está nos acompanhando ou irá nos acompanhar em algum horário online. E eu convido você a cantar que nós queremos o Senhor todos os dias, não só no domingo, não só às quartas-feiras, mas todos os dias. Então cante conosco, mais do que ouro, mais do que tesouros. Nosso desejo é o Senhor, e é isso que eu convido você a cantar nesse momento. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. No início eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus é o nosso anseio. E graças a Deus porque nós louvamos e cremos num Deus que é vivo, num Deus que vai voltar. Irmãos, vamos ler os nossos pedidos de oração lá no nosso grupo Aprisco. A Edir, ela pede pela saúde física e emocional. A Simone pela vida do avô, o Raimundo. Agradecer pela família e o ano de trabalho. A Débora
agradece pelas bênçãos recebidas e pede sabedoria e discernimento ao Senhor para 2023. A Giovana pede oração pela vida do avô e de uma amiga. O Michel está internado. A Juliana, famosa minha esposa, pede oração pela nossa vida, umas novas empreitadas que nós queremos ter, para que Deus nos abençoe e nos dê direcionamento. A Juliana Porto, ela pede oração por uma cirurgia que ela vai realizar, que Deus esteja com cuidado, sobre a vida delas, em cada detalhe. A Vivian Batista agradece pela vida da irmã dela, que fez aniversário ontem, parabéns. A Ana Arli pede oração pela própria saúde, que diz ela não está muito boa. A Dulceni agradece as bênçãos recebidas, mas pede também que a gente continue orando pela saúde dela. A Ercilene pede oração em agradecimento por mais um ano de vida que Deus concedeu ao Sidney ontem. Parabéns, Sidney. A Gislene pede oração pela sobrinha Fernanda, que está bem doente e precisa de um milagre. A Julima pede oração pela vida profissional. A Josimota agradece a Deus pelas bênçãos recebidas esse ano e pede oração pela vida profissional. Pastor Antônio agradece os livramentos do Senhor. A Gleide, ela pede pela minha mãe, que fará cirurgia amanhã, e pelo sogro, que também fará uma cirurgia. Então a mãe da Gleide e o sogro da Gleide farão cirurgias. A Irani quer agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida e da família. E Holanda agradece a Deus porque o ano já está terminando e a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. A Francisca agradece a Deus pelas lutas, pois pelas lutas que ela chegou até as vitórias. A Débora Lousada pede oração por uma amiga que está internada na UTI, a Penha. Ela também disse que algumas semanas ela pediu oração pela Carla, que é uma conhecida dela que estava na UTI e já está no quarto, para que a gente continue orando, tanto pela Penha quanto pela Carla. A Olinda pede oração pela família e pelo neto. O Marcinho agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. O Márcio Correia quer louvar a Deus pelos livramentos e bênçãos. O Eduardo pede oração por uma grande amiga da família, a Solange Patuso, que descobriu um câncer recente. Ele pede para que Deus traga a cura e oriente os médicos. A Julima pede oração, que está passando mal. A mãe dela está passando mal de ansiedade por conta de uma cirurgia que já fez. Ela está muito nervosa, a pressão sobe e ela tem sensação de desmaio. A Rosiane Favassa agradece as bênçãos recebidas por essa semana. A questão que ela pediu oração foi resolvida. Então, glórias a Deus pelo cuidado que Ele tem por todos nós. A Eliette agradece a Deus por ter cuidado da minha família e pede oração pela própria saúde. A irmã Penha agradece a Jesus as bênçãos recebidas por ela e pela família. Pede também para que a gente ore pelos missionários e os pastores e por todos que estão enfermos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A Ruth Dias agradece a Deus as bênçãos e pede oração pelo cunhado Joacir, que está internado, e pela esposa também. E também o sobrinho fará uma cirurgia muito delicada, que Deus possa fazer um milagre na vida de todos eles. A Cidilene agradece pelas bênçãos recebidas e pede para que Deus esteja na direção de todos os nossos planos. Ela pede oração também pelos desabrigados por conta da chuva, verdade. A Edna Leixo pede oração pela própria saúde, e a Dalva agradece a Deus pelas bênçãos e livramentos, e pede oração pela própria família, pela saúde do neto Guilherme, que está gripadinho de novo. Então vamos orar. Senhor Deus poderoso e maravilhoso, glórias te damos, Pai, porque nós podemos ler os pedidos de oração. São tantos pedidos, Senhor, pedidos de emprego, pedidos de cura, pedidos de livramento, mas todos esses pedidos, Pai, são para que o Senhor olhe para nós. Pai, estenda as tuas mãos, Pai, pegue nas nossas mãos, nos conduza nos teus santos caminhos, Pai, nos direcione por onde nós devemos andar, aponte o nosso norte, Pai, para que a gente caminhe, mostre para a gente, Pai, aquilo que a gente não consegue ver com clareza, porque nós somos cegos. Fale conosco, Pai, aquilo que nós não conseguimos escutar, porque somos surdos. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie. Pai, nós precisamos do Senhor para tudo. Sem a Tua direção, Pai, sem a Tua mão estendida, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós, Senhor?
se só o Senhor é Deus. Pai, nós pedimos também pela vida daqueles que estão enfermos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos abençoa com médicos inteligentes, com remédios bem feitos. Glórias a Deus, porque o Senhor abençoou pessoas com inteligência a ponto de cuidar de nós quando estamos enfermos, mas nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode operar qualquer milagre a qualquer momento, da forma que quiser. Pai, nós confiamos nos médicos, mas confiamos ainda mais no Senhor. Então, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós clamamos pela cura, Pai, para que os milagres aconteçam ainda em nossos dias. Por que não na vida dessas pessoas, Senhor? Por que não? Nós clamamos pelo milagre e já te agradecemos, porque só o Senhor é Deus, e para o nome santo de Jesus ser glorificado. Amém. Preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Uma vez, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glória a Deus, que nos ajuda a carregar a cruz. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, peso mesmo, quem carrega é o nosso Deus. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos nesses 2 meses, novembro e dezembro, falando de uma série
que nós intitulamos Encontros com Jesus. E nós falamos de vários tipos de encontros aqui. Encontros que não poderiam acontecer, encontros que aconteceram de maneira sobrenatural, encontros dos mais diversos. Essa nossa vida é uma vida cheia de encontros e desencontros no final das contas. A gente vive se encontrando com alguém em todo momento. Nós aqui agora, por exemplo, nós nos encontramos. Só que tem algumas coisas, meus irmãos, que nós nunca paramos para pensar. Existem encontros que são os últimos. Só que nós não sabemos que esses são os últimos encontros que teremos com determinadas pessoas em determinados locais ou em determinados momentos. Nós não sabemos. Tem encontro que nos pega de surpresa e se torna o último. Esses encontros que são os últimos, por muitas vezes a gente queria que ele tivesse durado mais, ter sido melhor, mais agradável. Talvez eu pudesse ter tido um pouco mais de paciência, ter aproveitado melhor esse último encontro. Mas de fato, todos nós temos aquela pessoa que nós encontramos pela última vez e nunca mais. Esses encontros, eles são encontros que nos marcam. São encontros que deixam um gosto muito, ao mesmo tempo, doce em nossa boca, porque são encontros que nós gostamos demais que ele tenha acontecido, mas é um gosto de saudade, porque é um encontro que nunca mais vai acontecer. Hoje, nós vamos tratar de um encontro após o último, e um encontro muito sério. Para isso, para falar desse encontro com Jesus de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Nós passamos novembro lendo o Evangelho de João, e agora nós estamos em outros evangelhos, participando em outros evangelhos. Hoje nós vamos ler Marcos, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 43 até o verso 47. Nós vamos falar de um tal de José de Arimateia. A minha versão é a Nova Versão Internacional, e o meu texto relata a história assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já havia morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Nós estamos falando aqui de um camarada, José de Arimateia, que ele era um discípulo de Jesus, pouquíssimo falado na Bíblia, mas com muita informação na Bíblia. José de Arimateia é um personagem que, apesar de ser pouco mencionado, tem muito conteúdo, bastante conteúdo. Os 4 evangelhos falam de José de Arimateia, e cada um dos evangelhos apresenta um detalhe a mais da vida desse homem importante na história da igreja. Afinal de contas, é um discípulo de Jesus. Vale aqui a apresentação de uma diferença: discípulo e apóstolo. Apóstolos são 12, discípulos 70. Então José de Arimateia era um dos discípulos. Como a gente viu aqui em Marcos, como a gente acabou de ler, ele era um membro do Sinédrio. Era uma pessoa importante na religião judaica e nas leis judaicas. Mas Mateus 27:57 diz que ele não era somente um membro do Sinédrio. Diz que ele era um homem muito rico, um homem de posses, um homem com recurso equivalente às pessoas de grande fortuna hoje no Brasil. Lucas diz que ele era membro do conselho e que votou contra
entregar Jesus. Então olha só, nós estamos montando aqui o perfil de alguém que era secreto, alguém que estava no Sinédrio, alguém importante e que vai se revelando aos poucos. Por quê? Porque João diz que ele era um discípulo secreto, porque ele não queria que os judeus o confrontassem até o matassem. Então Mateus 27, 57, Lucas 23, 50, 51, João capítulo 19, verso 38 e esse texto de Marcos tratam a história curta, porém importante, de um tal de José da cidade de Arimateia. É uma cidade, não é um sobrenome. E como dito, irmãos, essa foto aí foi tirada no dia da formatura dele do Sinédrio, tá, pastor Flávio? Você vê que uma foto ficou boa, né? Então ele era membro do Sinédrio. Ser membro do Sinédrio, meus irmãos, significava muita coisa, principalmente em relação aos judeus, porque ele era uma pessoa influente entre os judeus, era uma pessoa que tinha acesso às situações mais delicadas do contexto da lei judaica. Por exemplo, ele teve voz e vez no voto de não crucificar Jesus. Agora imagine, meus irmãos, você podendo votar para que algum inocente não venha a morrer e você ser voto vencido. Imagina você votar você está numa situação onde você percebe o absurdo acontecer e você ser voto vencido em relação ao absurdo, um inocente morrendo. À vista de todos, você ser voto vencido com Jesus Cristo de Nazaré indo para a ponta do chicote. Não importa os argumentos de José de Arimateia, não importava a sua classe, não importava a sua fama, não importava o seu valor, importou que José era voto vencido. Nós estamos falando da série do encontro com Jesus e o tema de hoje é o encontro com o Deus morto. José de Arimateia era um homem que até pouco tempo, por ser discípulo, ele foi alguém que andava, que convivia, que estava lado a lado com Jesus em algum tempo, em algum momento. E José provavelmente, eu não sei, pode não ter se apercebido de que aquele momento era a última vez que ele ia escutar o mestre falar, era a última vez que ele ia escutar a voz de Jesus, era a última vez que ele ia poder sentir o cheiro, a temperatura da pele, ou a presença do Deus vivo caminhando conosco. José, o membro do Sinédrio, o apóstolo João diz que ele era um discípulo secreto, porque ele tinha algum receio de vir a público dizer que era um discípulo. Ele seguia Jesus, mas assim como Nicodemos, preferia à noite, preferia em momentos onde ele não era observado, preferia alguns momentos. E José, nesse dia que foi votada a morte de Cristo, José não teve voz e nem vez. Votou contra, mas não adiantou. Ele ser um membro do Sinédrio não fez dele alguém que pudesse salvar Jesus, até porque isso é impossível. Jesus não veio para ser salvo, ele veio para nos salvar. Jesus veio para morrer, por mais que isso possa ter machucado todos em volta. Pedro disse: não vai acontecer com você não. José, vou votar contra. Alguns, como Judas, vamos adiantar o processo para que o Messias volte e reine. Dizem que foi esse o motivo da frustração total de Judas. Mas o fato é que José, esse senhor de Arimateia, um senhor bem de vida, bem quisto na sociedade, uma pessoa que tinha qualidades sociais interessantes, não pôde fazer nada quando Jesus estava para ser julgado de forma injusta. Jesus perto de ser morto, nada pôde acontecer. José não pôde fazer nada. José, ele só pôde ter um encontro após o último encontro. José era um homem rico, discípulo de Jesus, e que, segundo os relatos da Bíblia, que nós não temos,
aproveitou muito pouco andar com Jesus. Ele não aproveitou o mestre como João, como Pedro, como Tiago. Ele não aproveitou o mestre como os 12. Ele não aproveitou o mestre como a mulher samaritana aproveitou, como o gadareno aproveitou. Ele não conseguiu, ele andou com Jesus, ele viu isso tudo. Mas secreto, poxa vida, José. E o próximo encontro de José com Jesus foi o encontro de um absurdo, o encontro com um Deus morto. Ele teve um encontro com algo inexplicável. Jesus não dizia: José, você é rico, não ande comigo. Jesus não era um pregador de pobreza, nem de riqueza. Jesus não veio para pregar essas coisas. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado onde está o seu tesouro. Jesus, ele não falou assim: olha José, como você é uma pessoa afortunada, não é bom que você ande comigo. Jesus não falou isso. Sabe o que mais, meus irmãos? A gente fala. Vocês sabiam que, segundo pesquisas, os extremamente ricos são considerados um povo não alcançado pelo Evangelho? É porque a gente olha a pessoa com muito recurso financeiro, a gente acha que ele tem tudo, mas ele está perdido, ele não tem salvação, ele não tem Jesus, e não tem quem diga nada para ele a respeito de Deus, porque nós furtamos a eles a mensagem da salvação. Não estou dizendo que nós não temos que pregar para os pobres, para os indígenas, para os ribeirinhos, para os quilombolas, para os surdos, que também são povos não alcançados no Brasil, os sertanejos, mas os extremamente ricos também. Esse grupo é um povo não alcançado no Brasil. Quem vai pregar para eles? Nós temos a mensagem do Evangelho para todo aquele que crê. Não é para classe A, B, C, não é para cor A, B ou C, não é para aquele que gosta da música A, da música B, da música C. A mensagem do Evangelho é para todo aquele que crê. E quem vai levar a mensagem para esse grupo de José de Arimateia, se nós não vamos pregar para eles? A gente ora muito pela África e temos que orar mesmo, mas você sabia que a Europa hoje já é considerado um continente pós-cristão? Enquanto os missionários na África dão glórias a Deus por tantas e tantas mãos levantadas, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, mas passam um aperto financeiro. Os missionários que estão na Europa passam anos e anos sem ver uma conversão, e nós não oramos por eles. Sabe, meus irmãos, nós temos sido seletivos com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é para um grupo específico, é para miseráveis como a mim, miseráveis como José, que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, seguiram Jesus de forma genuína, mas com medo. Até quando a gente vai reter a mensagem da salvação? Porque a gente acha que a pessoa que tem riqueza já tem tudo. Não tem nada, não tem Cristo, não tem nada, vira pó. Até quando? Nós vamos perder as oportunidades, nós vamos pedir para Deus estratégias, para que essas pessoas também reconheçam que só o Senhor é Deus. Até quando? Até quando? Porque esse homem rico aqui, José de Arimateia, ele tocou no sangue que salva, só ele. Porque esse homem aqui, que era um discípulo secreto, falou: não me escondo mais. Foi até Pilatos, provavelmente no Sinédrio ele já tinha se entregado: olha, eu sou discípulo de Jesus. Foi até Pilatos: eu quero o corpo de Jesus. Ia dar sábado, né? O corpo de um judeu não podia apodrecer em praça pública. Ele tocou no sangue que salva, ele encostou naquele sangue que lava a gente, e as primeiras mãos que foram lavadas foram as mãos de José. José teve as mãos limpas pelo sangue do Cordeiro,
Ele pegou em Jesus o sangue que trouxe a nossa salvação, estava também nas mãos de José. Ele tocou no sangue de Jesus, ele sentiu o sangue do Cordeiro, ele encostou no que me salvou, que é o sangue do eterno Deus derramado na cruz. Esse homem, que até então estava escondido, apareceu disposto a resolver algumas coisas que estavam pendentes. E mesmo para um Deus que ali estava morto, ele preparou o melhor lugar possível para Jesus. Os outros textos dizem que ele preparou um sepulcro novo, nunca usado. Você sabe por que Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado? Porque o sepulcro era uma pedra, mais ou menos ali assim, e essa pedra rolava, para tapar, o cheiro da putrefação não saía. Como eles faziam? Eles pintavam o sepulcro. Por fora está jóia, por dentro está podre. Jesus dizia: olha só, seus bando de fariseu, vocês são um sepulcro caiado, vocês estão adornados, vocês estão enfeitados, mas por dentro é podridão. José falou bem assim: Jesus não, Jesus vai ficar no lugar que eu preparei para mim, novo, intacto, com um linho puro e branco como a neve, limpíssimo. Jesus vai ficar aqui, num local especial. Ele disse que vai ressuscitar. Eu não sei o que passou na cabeça de José, não podemos dizer, mas ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Jesus tinha prometido que ia ressuscitar mais de uma vez. Ele não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, eu não sei como é que vai fazer, é uma coisa muito confusa. Quem vai ressuscitar Jesus? Porque Jesus, ele é ressurreto, ninguém falou levanta e anda com o nosso Deus. Ele simplesmente decidiu ressuscitar e vai voltar. Então José, ele preparou o melhor local para o corpo de Deus. O melhor local para o corpo de Deus. José não ia permitir que Jesus passasse em praça pública o vexame da putrefação. Ele não iria permitir de forma nenhuma que Jesus estivesse num local contaminado pela imundícia da morte. Ele preparou um local novo para o corpo de Deus, mesmo sendo um túmulo. Ele fez o melhor possível para Jesus. Meus irmãos, o Cristo morto ainda não é tarde demais para a gente. Jesus morto ainda traz a vida. Tudo que o nosso mestre fez em vida, ele fez muito mais depois da morte e ressurreição. Quantas almas, quantas vidas, quantas pessoas disseram sim para esse Jesus morto e ressurreto. Quantas pessoas como José tiveram contato com esse sangue precioso e não estão mais escondidos, agora estão expostos para que todos vejam. O discípulo secreto agora está exposto, ele está notado, ele está flagrado, ele está testemunhado, ele está visto em meio à sociedade. Esse encontro de um momento difícil fez de José não querer holofote, porque ele estava num local que não era um local bem visto pelos judeus, nem pelos romanos. Maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. José não foi em busca de holofote. Olha, vou passar por bonzinho aqui agora, vou fazer olha como é que eu tenho santidade e pureza, eu vou descer esse corpo e vou sepultá-lo. Não, ele foi para a vergonha. Ele foi para o lugar da vergonha. E onde estavam os outros 12? Um estava aos pés da cruz, João, ele diz isso no evangelho dele. O outro estava negando Jesus 3 vezes, outro procurou o suicídio, os outros nós nem sabemos onde foram parar.
Todos fugiram. Estava ali aos pés da cruz as Marias e um João. Mas apareceu um José. Apareceu um José de Arimateia, de onde menos se esperava, e resolveu o que ninguém tinha condição de resolver. Meus irmãos, o que a gente tem feito com a mensagem do Evangelho do Cristo morto e ressurreto? Onde é que a gente tem colocado essa mensagem? Será que a gente tem posto ela num local reservado? Será que a gente tem colocado essa mensagem num local diferente? O meu convite, meus irmãos, é para que a gente faça como José fez. José pegou o corpo de Jesus, tratou com delicadeza. Está morto, mas é Deus. Ele vai voltar. E vai voltar com toda a sua glória. O que a gente tem feito com a mensagem de Jesus? Sabe, a mensagem de Deus, como eu disse, na Europa ela está morrendo. Será que a gente vai deixar ela morrer aqui também? Como que a gente tem tratado a imagem de Deus no nosso próximo? A gente tem tratado como os outros que morrem? Ou tem tratado igual José tratou o corpo de Cristo? A imagem daquele que está na rua, como a gente tem tratado? Como a gente tem tratado aquele que Deus colocou nele o sopro do Espírito? Como a gente tem tratado? Meus irmãos, daqui a pouquinho é Natal. Eu espero que nós não estejamos com alguém pela última vez. Mas aproveite essa possível última vez, ou essa primeira última vez, para ser a mensagem do Cristo morto e ressurreto de José de Arimateia. Amém. Amém. Nós precisamos desse Jesus Cristo. Nós vamos cantar: quem nos separará desse amor? Quem nos separará desses encontros, né? Maravilhosos. Que Deus te abençoe. Excelente noite. Até domingo dia 25, Natal, nós temos o nosso musical. Onde estará o Natal? Você é nosso convidado. Traga um visitante para que possa ouvir a mensagem do Natal, a mensagem do nascimento de Jesus Cristo. E nós esperamos que Ele nasça nos corações de todos os presentes aqui. E caso você também venha assistir, onde for, nós esperamos que essa mensagem alcance você. Que Deus abençoe, uma boa noite. Vamos cantar: quem nos separará? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo,